nossos amigos, que está sempre nos guiando com seu amor, seu carinho, que os nossos benfeitores estejam aqui conosco neste dia, nos inspirando, para que a gente possa absorver os melhores ensinamentos neste grupo, aqui como somos a nossa família espiritual. Obrigado, Senhor, que a harmonia, a sua luz esteja em todos esses lares que estão aqui hoje, nesse momento, unidos em nossos corações e nas nossas vibrações. Que assim seja. Que assim seja. Nosso amém. Bem, como nós estávamos falando, karma e reencarnação, né? Vamos lá. Não importa a nossa procedência, as nossas particularidades culturais, tradicionais, geográficas e humanas, né? A gente sempre tem que crescer. É uma imposição da natureza. Não temos escolha, é crescer ou crescer. Okay? E essa imposição da natureza, ela está bem acima do nosso relativo livre-arbítrio. Okay? A gente não tem como fugir dessa lei, né? Mesmo com nossos caprichos pessoais, é uma onda vibracional que carrega todo mundo na direção de estágios cada vez maiores para o nosso próprio equilíbrio. Barbosa, só um minutinho. Pede para quem não desligou o microfone para desligar, porque está dando muito eco, por favor. Já desligou, vi aqui. Já vi que desligou. Beleza? Está sem o eco agora? Então tá jóia, ótimo. A gente vai começar a falar pela reencarnação, mas vamos fazer uma analogia bem simples, né, do processo reencarnatório. Como eu disse, é um tema que todos nós, de uma forma ou de outra, nós abrange alguns conhecimentos. Por isso que eu falei, é importante hoje a participação, né? Vamos lá. Essa analogia, por exemplo, nós estamos numa autoestrada, ok? Essa autoestrada seria o nosso processo reencarnatório. Estamos conduzindo um automóvel, o nosso corpo. Só que a responsabilidade da condução, ou seja, condução, como dirigir, respeitando ou não as leis de trânsito, respeitando os demais condutores, pedestres, é exclusivamente nossa. Ou seja, a gente está ali utilizando o nosso livre-arbítrio para escolher como nós vamos conduzir esse automóvel. E isso depende unicamente de nós, os condutores. A autoestrada, ela pode ser percorrida pelo automóvel, não temos escolha, é seguir em frente ou estacionar, né? Às vezes a gente pode até pegar um atalho pensando que vai adiantar e acaba retornando, né? Acabando caindo numa estrada cheia de buracos, mas retornamos para a autoestrada. Aí a gente agindo com perícia, regularidade, ou seja, respeitando as leis de trânsito, nós vamos alcançar o nosso ponto de chegada mais rapidamente. Só que podemos ser multados por excesso de velocidade, imprevidência no volante, mas se continuarmos determinados em alcançar o nosso objetivo, que é o nosso quilômetro final, nós vamos chegando lá despojar desse automóvel, ou seja, do nosso corpo, e novas estradas, pode ser novas moradas, ou nova escola planetária, vamos receber um automóvel mais sofisticado, ou seja, um corpo mais sutil, né? E ganharemos para continuar essa nossa perene viagem pelas estradas, ou seja, universais, né? Então, assim sendo, nós estamos na estrada da vida, nós não temos como escolher, temos que seguir em frente com os nossos automóveis consensuais. Nessa analogia aqui, o nosso livre-arbítrio define unicamente a performance do nosso corpo consciencial, mas está subordinado às leis de trânsito. Entenda aqui, as leis de trânsito, as leis morais, né? Temos que seguir em frente, seja o nosso automóvel, uma Ferrari ou um Fusquinha. Achei, busquei até um Fusquinha, viu? A estrada do progresso está diante de nós, ok? Então, gente, essa ilustração aqui, essa analogia, bem simples,
demonstra muitas vezes o nosso processo reencarnatório. De uma forma bem simples. Nós sabemos muito, entendemos muito mais do que isso aqui. Mas é para a gente poder lembrar que a nossa crença no retorno da nossa consciência a novos corpos é muito antiga, ok? Pelo que eu levantei aqui, essa crença, né, da reencarnação, ela vem do Antigo Egito. Falar em Egito, lá na frente tem uma informação interessante do Egito com os hebreus, tá? Então, ela vem do Antigo Egito, Índia, Tibete, Grécia, China, ou seja, são as culturas mais antigas, mais longínquas do nosso planeta. Okay? No Oriente, grande parte da sua população aceita a hipótese reencarnatória. Eles encaram de uma forma natural, é inerente à própria substância moral e filosófica da vida, né? Isso se deve ao que? A abertura dos ensinamentos sobre as leis reencarnatórias existente aonde? Nos seus livros sagrados. E, consequentemente, é claro, nas suas tradições milenares, né? Então, isso que aconteceu, se cristalizou na sua cultura e na sua possibilidade como coerente e vital. A alma não nasce, nem morre, apenas entra e sai de seus corpos perecíveis. Buda ensinava em seus sermões aos seus discípulos que a libertação da consciência perante a ilusão a libertaria da roda reencarnatória compulsória. O que ele chama de roda reencarnatória compulsória? Roda reencarnatória é o que ele chama de samsara mandala, ok? O texto que eu trabalhei aqui tem muita coisa lá dos hindus, tem coisa do espiritualismo também, de Ramatiz, tem coisas nossas também do espiritismo, de Kardec, André Luiz, ok? Então, volte e meia, quando estiver falando assim de samsara, entenda aí como a roda reencarnatória compulsória, ou não, tá? Vamos lá. O Gautama Buda, ele aconselhava que o progresso espiritual acontece com a sucessão de reencarnações. E ele falava que a natureza é governada pela lei do karma. Aí, vamos lá, lei do karma. Por enquanto, vamos chamar ela de lei de causa e efeito universais, tá bom? Mas a gente vai ter uma outra definição do karma. Em todo o Oriente, reencarnação, né, ou seja, a samsara que eles falam ali, e karma sempre andaram de mãos juntas. Por que eles falam isso? Porque eles colocam como reguladores naturais dos processos existenciais do mundo fenomênico, bem como de seus habitantes. Assim, essa psicologia oriental, ela foi moldada de maneira mais profunda e abrangente pelos valores espirituais, sempre lembrando, lá das suas tradições milenares, né? Que já falavam de muitas coisas que nós aqui no Ocidente estamos começando a antever agora nos chamados tempos modernos, né? Com a vinda dos mestres orientais, a popularização de escolas espiritualistas como a Umbanda, o Espiritismo, o Ocultismo, espiritualistas ocidentais, por exemplo, como a Madame Blavatsky, né? Você vê, ela nasceu em 1831, desencarnou em 1891. Por que eu estou falando dessa Madame Blavatsky? Porque ela foi a primeira a introduzir o conhecimento das religiões orientais ao Ocidente. Inclusive, essa ideia de karma e reencarnação. Quem trouxe foi a Blavatsky. Ok? E trouxeram pioneiramente os ensinamentos milenares dos Himalaias, do Egito hermetista, né, do subcontinente indiano, do sudeste asiático, para onde? Para a Europa e depois, consequentemente, para as Américas. Portanto, até mesmo em termos de números populacionais, grande parte dos habitantes do planeta Terra acreditam na reencarnação. Quando eu falei aqui, uma outra informação, samsara, ciclo eterno de nascimento, vida, morte e renascimento. Agora, quando eu falei que grande parte da população planetária da Terra acreditam na reencarnação, sabe por quê?
Porque cerca de 60% e 65% da população mundial se concentra onde? No Oriente. Então, de maneira bem natural, tanto que incorporaram, né, essa mesma crença em suas tradições, culturas e filosofias, né, milenares. A gente sabe que a população da Índia, mas a população da China, naqueles países ali, os tigres ali asiáticos, que a gente fala, a gente sabe que a população lá está concentrada, mas eu não tinha ideia. Você vê como a gente estudar é bom, né? Que 65% da população planetária está lá. Tá? Agora, enquanto que aqui no Ocidente, pelo sufocamento doutrinário da Igreja e das teses absolutas das várias correntes racionalistas europeias, bloquearam muitas dessas informações de ordem espiritualista. Só que também vai uma coisa a ressaltar aqui, que mesmo na Bíblia, podemos verificar, né, várias passagens em que a reencarnação é abertamente ilustrada. E mesmo assim, muitos dos cristãos não acreditam na reencarnação, né? Nós temos aí uma pequena parte dos cristãos que acreditam, como os espíritas, como eu falei, os espiritualistas, mas você pega aí muito dos católicos, que a grande maioria, os evangélicos agora ultrapassando o número de católicos, eles não acreditam na reencarnação, tá? Mas em função do quê? Nós vamos falar aqui o porquê que houve isso. Como eu relacionei da Bíblia, que a Bíblia tem muitos casos ali falando da própria reencarnação, nós mesmos já estudamos isso daí, que é aquele exemplo clássico, quando é o momento que Jesus responde aos seus discípulos, quando perguntaram para ele, abre aspas, Senhor, por que dizem os escribas que Elias deve vir antes? Aí Jesus respondeu que Elias já tinha vindo e ninguém o tinha reconhecido, mas fizeram com ele o que quiseram. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Isso está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 10 a 13. Então, vocês veem que a Bíblia tem isso. Agora, o porquê que não acreditam? Mais abaixo eu vou falar, tá? Dos concílios. Tá? Vamos lá. Agora, lembra que eu falei lá do Egito? A gente tem que ressaltar que os judeus antigos acreditavam na reencarnação. Muitos deles eram da cabala judaica, né? Que era antiguíssima ciência espiritualista do Egito hermetista. Ora, bolas, por que acreditavam? A gente sabe que os judeus eles ficaram cativos 400 anos do Egito, lá no Egito, presos lá. Consequentemente, eles absorveram muitas coisas da sabedoria iniciática, esotérica, né, do milenário Egito. Inclusive, então, eles também conseguiram também captar essa possibilidade da reencarnação. Tá? Então, você já vê que a história vai passando, vai mostrando para nós e vai dando para a gente entender o porquê que muitas coisas mudaram, porque muitos no Ocidente não acreditam. Porque os próprios cristãos primitivos, lá dos princípios, dos primeiros 4 séculos, aceitavam naturalmente a reencarnação e a comunicabilidade com os planos espirituais. A imortalidade, enfim, a multidimensionalidade da existência. Aí que é o grande problema, quando veio a Igreja Romana com a sua política centralizadora. E ele bloqueou muito dos seus dogmas nos seus concílios, né? Vocês sabem, os concílios, né? Que são as reuniões de autoridades eclesiásticas para discutir e decidir, isso que é um absurdo, né? Sobre a fé. Não a fé deles, a fé sim, de nós, né? Dos cristãos lá. Então, essa ideia da reencarnação, bem como qualquer outra manifestação, vamos dizer assim, mais abertamente espiritualista, né? Como, por exemplo, a possibilidade da comunicação com os planos espirituais, foram bloqueados. E esses dogmas aí, que eu estou chamando aqui de castradores, de discernimento e do livre pensamento, barraram muito na sua cúpula de ideias. Então, qualquer possibilidade acerca das ideias reencarnacionistas e espiritualistas em geral,
sem imaginarem que na própria Bíblia possui diversas passagens que falam da reencarnação, experiências fora do corpo, fala também do karma, contatos extraterrestres, a gente tem isso na Bíblia também. E, entre outros, vale até lembrar a subtração completa da corrente reencarnacionista. Vocês lembram qual foi o concílio que tiraram a reencarnação? Não? Hoje eu estou sem meu gridinho aqui. O Barbosa não foi lá. Só para responder, eu já te passo, Margarida. Concílio de Nicéia? Concílio de Nicéia, no ano de 553. Então, esse concílio, essa reunião que eles fizeram de autoridades eclesiásticas para discutir a fé, que tiraram. Não existe a reencarnação, não tem contato com os espíritos. Então, você vê o poder que exerceu a igreja e que ela prejudicou aqui no Ocidente. Ainda pegou aquela Europa também complicadíssima, né? Estou falando no termo de espiritualidade, né? Embora Kardec iniciou lá na França, aí você vê que a Europa ela complicou nesse sentido aí. Foi justamente aquele casamento de dogmas da igreja com aquela frieza racional da Europa, né? Frieza europeia. E acabou por influenciar no pensamento do homem ocidental. É simplesmente por causa disso, gente. Desculpa, Esther, pode falar, você queria comentar? Não, porque não começou essa coisa de combater a reencarnação com o rei Constantino, que a mulher dele, esqueci o nome dela agora, ela era... A rainha lá? Ela era prostituta. Sim. E aí foi falada essa coisa de reencarnação, que ia pagar os pecados, e ela pediu que ele combatesse isso, que conversasse com todos os religiosos da época. Os bispos da época que comandavam. Os bispos, né? Tudo, para cancelar e acabar com essa história. Aquele ensinamento. Teodora. Essa história que falei, porque ela jamais aceitaria que ela, uma rainha, sangue azul, ela fosse uma plebeia numa vida anterior. Entendeu? Então, esses são os concílios, né? Isso foi justamente aí em Constantinopla, em 553. 5 séculos e meio depois de Cristo, com todo esse ensinamento, quebraram. Muitos falam que a religião é o ópio do povo, né? Fala. O Emmanuel fala que foi no concílio, que o conceito de reencarnação foi implantado isso, Emmanuel, no concílio de Nicéia, ao menos para começar, no ano 325. Aí depois, mais para frente, foi combatendo. Porque estou falando do bloqueio, foi em 553. Do bloqueio. Mas, que foi em 553 no concílio de Constantinopla. Mas na instauração da igreja, o nascimento da igreja católica, com realmente que se nasceu a igreja católica, foi aí que eles começaram a romper com tudo que existia de espiritualismo. Sim. Okay. Ao menos foi onde que eu entendo de Emmanuel, falando isso. Não, bom, porque você acabou falando quando eles colocaram, né, a informação da reencarnação na religião. E sim, foi em 553 que tiraram fora no concílio de Constantinopla. Então, mas o grande problema foi esse aí, né? Esses dogmas da igreja e mais essa frieza racional lá europeia que deu essa influência. Hoje a gente sofre nesse sentido aí, né? Como cristão, né? Que muitos de nossos irmãos aí, mesmo de outras religiões, de outros credos, não acreditam. Fala, dona Célia. Pessoal, vou te pedir como fez com a Célia. Levanta, por favor, abrir a mão, porque para mim aparece. Quando vocês falam o nome aí, às vezes não estão aparecendo a imagem de vocês, porque aqui nós estamos com, não sei, total de 56 pessoas, e a minha tela não pega. Tá bom? Então, bate lá. Eu estou sem a mãozinha. Fala, Celinha. Tá vendo? Eu não estou vendo a Célia. Célia, tá, agora eu vi. Tá no canto aqui sem som, tá falando sozinha. Primeiro que me veio na cabeça que eles precisavam manter de alguma forma as pessoas sob
aquela tutela da igreja. Lembra aquele caso? Eu precisava vender terreninho no céu, tá lembrado? Sim. E isso era uma forma deles manterem o povo com medo, porque na ocasião eles transformaram a igreja naquela coisa punitiva, um Deus punitivo, né? Sim. Então, me fez pensar que talvez isso fosse a questão aí de também abolir essa questão da espiritualidade, né? Quando a Célia falou, me veio na cabeça, ela deve ter comprado muito desses terrenos quando ela estava lá na época. Né, Célia? Todos nós, né? Bem, não obstante a tudo isso que nós estamos falando aqui, atualmente, no Ocidente, um número cada vez maior de pessoas, seja das mais diversas áreas, né? Vamos entrar nessa aqui, espiritualistas, filosófica, religiosa, científica, estão aceitando com mais facilidade a reencarnação e o karma como respostas coerentes às mais aparentes injustiças da vida. Né? Porque a gente sabe, muitas vezes, somente a situação de reencarnação que explica muitas das coisas aí que a gente passa, né? Os perrengues aí, ok? Eu não estou entrando nesse detalhe, eu estou pegando de uma forma geral, falando da reencarnação. Se vocês quiserem comentar sobre isso também, sem nenhum problema, né? Aí, depois disso nós falamos aqui acerca da reencarnação, isso aqui só foi uma pequena introdução, viu, gente? Vamos aqui às questões do nosso bom amigo André, o André Luiz aí, que dizia... Eu peguei algumas questões deles aqui, nos estudos, e falam o seguinte, por exemplo, ele questiona, todos os seres que desencarnam, tiranos de alto grau evolutivo, necessitam reencarnar? Primeiramente, vale considerar o seguinte aqui, que atualmente no planeta Terra, a população mundial é de aproximadamente 8,14 bilhões de pessoas. Tá? Isso aqui, a encarnada. A humanidade, vamos chamar assim, desencarnada, né? No texto que eu peguei e trabalhei aqui também chama de extrafísica, né? Ela é bem maior, obviamente, é claro. Vocês têm ideia de quanto que seria? Olha, 8,14 bilhões de pessoas, 8 bilhões aqui encarnados. E os desencarnados? Alguém tem ideia? Tem a informação espiritual, extrafísica? Sim, 30 milhões. Quem chutou 30, chutou bem, porque ela está entre 20 e 35 bilhões de indivíduos. E, além disso, vamos lá agora. E aquelas consciências que não precisam mais reencarnar e se encontram nos bastidores mais sutis da nossa atmosfera aqui, do nosso planeta? Essa informação eu não tinha, essa eu peguei por esse artigo. Quer dizer, a gente vai estudando aqui, pegando, né? Que são chamados de amparadores elevados, ou chamados de mentores, coordenadores, instrutores espirituais avançados. Vocês têm esse número, gente? Agora eu quero ver. Então pode chutar. Temos 30 bilhões de desencarnados, 8 bilhões de encarnados, e cadê os outros, os mais elevados, as consciências, mentores, guias espirituais, coordenadores, que é outro naipe, não estão ali naquela população de 30 bilhões ali. Chutou muito baixo. É bilhões. Bilhões. Sabe quantos, gente? 15. Tem que ter pelo menos um para cada um, né, que está encarnado. Não, 15 bilhões? Você pensou em... Não, são consciências que não precisam mais reencarnar. De 150 a 200 bilhões. Nossa, é muito mais? Não. Consciências que não precisam mais reencarnar. De 150 a 200 bilhões. Sabe, foi bom até o Ricardo falar isso, desculpa, pensei isso aí. Porque, erroneamente, quando nós falamos assim, humanidade, a humanidade a gente pensa na Terra, e não é. A humanidade, ela é todo o que a gente pode alcançar ainda, né? O universo ali. Porque a gente fala assim, humanidade da Terra.
Tá? Agora, a humanidade é muito maior. Esses aqui são seres que não precisam reencarnar. Mas ela está muito mais do que isso, porque a gente tem que ver também nos outros planetas aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados também, porque lá também tem as suas dimensões. Daqui a pouco nós vamos falar da ciência... Não vou misturar, não. Deixa eu chegar lá. A ciência das esferas. Vamos lá. Onde que eu parei? Ah, sim. 35 bilhões, né, de indivíduos, de 20 a 35 bilhões desencarnados. Como fala uma teoria budista antiga, que eu até achei interessante, abre aspas, abaixo da iluminação só há dor, fecha aspas. Então, portanto, abaixo dessas consciências mais avançadas que nós falamos aqui, que nos ajudam, né, na coordenação, no suporte espiritual do planeta, todos os demais estão subordinados a repetidas reencarnações, sucessivas e compulsórias, como foi dito no começo, conhecidas como, no budismo, como samsara. Então, dois tipos de reencarnações aqui, as sucessivas e as compulsórias. E nós temos que trabalhar para evitar as reencarnações compulsórias. Isso nós já discutimos várias vezes nos nossos trabalhos também, né? No livro de André Luiz fala muito sobre isso também. Então, portanto, todos nós estamos aqui, assim, ligados, né, nessa roda cíclica de existências, neste momento. Porém, com toda certeza, quando a gente conseguir amadurecer mais, a gente vai mudar de escola planetária e iremos para uma outra série planetária mais adiantada. Ou seja, passaremos para uma nova morada, trazendo para o lado kardecista, né? É aquilo que a gente sempre fala, é como aquele aluno do colégio, né? Na minha época era colégio, né? Passava de série, né? Ou seja, a consciência também necessita passar de série consciencial para romper essa roda de reencarnações e se tornar um liberto. Enfim, livre desta roda compulsória de renascimentos corporais. E, claro, galgar novas escolas planetárias, porque a gente fala assim em universo cósmico de Deus. A gente não tem nem ideia do que pode ser isso. Estou falando de questão espiritual, né? Tanto é que a gente, quando fala no nosso planeta Terra, a gente fala que nós estamos vivendo em faixas, né? Já entro nesse assunto melhor. Aí uma segunda questão que fizeram foi o seguinte: o processo reencarnatório é um fato natural e automático que ocorre sem ajuda de terceiros? O que vocês acham? O André, ele vale considerar que quando mais avançada uma consciência, mais autônoma ela é no processo de retornar a um corpo somático. Ela não precisa da ajuda de terceiros. Para começar, que ela está liberta da roda cíclica das encarnações compulsórias, sua descida é antes uma missão no seio da sociedade intrafísica, e que propriamente dita uma expiação ou uma aprovação. Essa avançada consciência deixa seus planos sutis para desenvolver algumas missões de ordem espiritualista ou assistencial, aonde? Do lado de cá, onde nós estamos aqui na Terra. Pessoal, eu sei que tem bastante informação legal aqui, viu? Não sei se vocês sabiam, mas questionem, hein? Ou seja, o que está sendo falado aqui, que essas entidades, ela renuncia aos seus lugares maravilhosos, nas dimensões mais sutis, para estar aqui junto conosco, nos ajudando nesses trancos existenciais aqui, que ainda a gente está nesses tais conflitos. A gente está vendo, como o José Carlos acabou de falar de Emmanuel agora, Emmanuel, a gente sabe, já está encarnado aqui conosco, ele não teria essa necessidade ainda, ele vem como missão, né? Poderia estar em outras órbitas muito melhores, e existe isso aí, então, essas renúncias desses espíritos para nos ajudar no nosso progresso. Então, ou seja, a gente muitas vezes desce por necessidade de crescimento mesmo, ou em prol de uma atividade assistencial no mundo já conhecido, ou anônimo da nossa sociedade terrena. Falei anônimo justamente pensando no Emmanuel. Tanto é que ele não sabe onde ele está. Fica no anonimato. Falei em anonimato, vocês já ouviram falar de serenões? Espíritos serenões?
Essa também aprendi agora recentemente. Por isso que eu falo, vale a pena a gente estudar. Eu estou adorando isso, quando eu corro para poder levantar essas informações, esses dados, vou atrás de artigos, aí de repente me deparo lá com consciências avançadas, chamado de serenões. Se vocês entrar na IA, ela vai dar todo o que são esses espíritos, é do Valdo Vieira. Assim. Vieira. Hã? Vieira. Quem falou? Zuleika. A Zuleika, é isso aí. Então, vamos lá. O que eu peguei disso aqui, ó? Nós estamos falando dessas entidades que, às vezes, elas descem para cá, né, em provas. Portanto, ou você desce por necessidade de crescimento, que isso que eu acabei de falar, foi isso aí mesmo, né? Ou de uma atividade assistencial no mundo, seja conhecida ou anônima de nossa sociedade terrena. Muitas vezes, ó, consciências avançadíssimas, eles chamam de consciência avançadíssima, espíritos avançadíssimos reencarnam em corpos físicos debilitados, como, por exemplo, como crianças excepcionais, para quando saírem do corpo, coordenarem altos trabalhos assistenciais. Entre aspas, não obstante ninguém dar nada por causa de seus corpos debilitados e sua aparente idiotia. Esses são os serenões, ou seja, consciências altamente elevadas que preferem o anonimato para desenvolver suas atividades no plano fenomênico e detestam alardes. Essas consciências avançadas organizam a pragmática de sua futura existência na carne, bem como analisam e direcionam os principais acontecimentos daquela existência. Continuando falando dos serenões, tá? São profundos conhecedores de processos reencarnatórios e comandam suas principais fases, não obstante contar com a logística vibracional de outros espíritos do seu porte consensual. Esses são serenões. Aqui está apenas um resumo, mas se vocês buscarem, tem muito mais falando desses serenões aí. É até bom a gente saber, porque às vezes a gente vê uma pessoa presa num corpo, né? A gente fala assim, com idiotia, né? E na realidade a gente fala assim, foi um suicida, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que muitas vezes o suicida está lá. Mas às vezes são espíritos desse tipo serenões, analisando, vendo. Nossa, então você deixa de lado, mas eles estão na consciência, eles estão levantando, eles estão estudando. Olha só que coisa interessante. Para quê? Para que eles tenham a paz de poder analisar, para até as futuras reencarnações trabalharem nisso. Eu já achei o máximo, falei isso aí. Pô, sensacional. Quem falou? Fala, Érica. Mas eles têm consciência disso? É claro que tem consciência. Eles aparentemente, só materialmente, eles têm essa aparência de idiotia, mas na verdade eles estão conscientes, é isso? Eu não vou entrar nesse detalhe aí, porque são mais profundos esses ensinamentos, mas sem dúvida, se eles estão ali, eles conscientemente eles escolheram aquele corpo para não ter alarde, é o caso, como é que hoje, até eu tinha 2 textos para trabalhar, eram transtornos mentais ou esse aqui, e lá fala do Alzheimer. Você pensa que o cara que está ali, o espírito, não é um espírito, uma consciência elevada nesse caso, é um espírito como nós. Ele tem consciência. Ele tem consciência. Quando? Quando ele sai fora do corpo. O corpo é apenas uma prisão para ele, que ele ficou ali. Quando ele sai, ele lembra de tudo que está acontecendo, dos maus tratos, ou do carinho, ou do amor que está sendo envolvido com ele. Sim, por isso que eu perguntei, porque no caso do Alzheimer, ou mesmo quando você está desprendido, né, da matéria, sim, através do sonho, ou mesmo quando está em coma, você tem essa consciência. Sim, mas aí você está falando de espíritos comuns, né? Por isso que eu perguntei, essa era a minha dúvida. Nosso caso aqui é o seguinte, serenões, consciências super elevadas, entendeu? Vamos lá. Já boa parte das pessoas, né, dos nós aqui, descemos para o lado de cá, que a entidade está falando aqui, então, estão a começar, como já foi falado, ligados à roda das existências compulsórias e não tem escolha. Descem ou ficam estacionados, sem poder avançar e crescer. Até daqui a pouco nós vamos falar dos ovoides também, né?
são acompanhadas pelos seus mentores extrafísicos, espirituais, né? E ficam alheios aos principais acontecimentos kármicos daquela sua existência que está ali iniciando. Ou seja, descem por obrigação, é compulsório, né? Afinal, como foi dito lá no início aqui do nosso estudo, é crescer, aprender, seja em experiências boas ou nas experiências mais duras, mas no final das contas, tudo é experiência. O processo da reativação do corpo humano, ele começa logo na concepção e se estende até os 7, 9 anos de idade física, tá? Quando a criança está se adaptando ao plano físico. Portanto, a reencarnação é um fato natural e inerente ao desenvolvimento das consciências que estão subordinadas a essa roda de samsara, ou seja, de reencarnações, né? E suas ocorrências kármicas, pessoais e holocármicas. O que são holocármicas? São os karmas coletivos, grupais. Enquanto outras consciências mais avançadas estão, assim, digamos, mais autônomas na programação de suas tarefas existenciais. Para quê? Para que eles empreendam no mundo, bem como mais cientes em loco do processo reencarnatório. Eles são responsáveis por esses processos reencarnatórios, mas eles vêm em loco também para fazer suas coisas. Então, eles utilizam, às vezes, essa possibilidade aí de ficar em corpos aí que vão deixar eles neutros, né? Terceira questão que fizeram para ele, que o André levantou, foi o seguinte: existe algum tempo limite para aqueles que se encontram desencarnados e necessitam reencarnar? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Valendo. E aí, desencarnei hoje. Volto daqui a quantos anos? Aí varia, né? Acho que varia muito. Varia muito. Fala, Cecília. Eu li a respeito que... eu não vou lembrar com exatidão, mas teve um caso de uma encarnação praticamente assim, de dias. Teve um caso de uma encarnação que foi em poucos dias. Foi muito rápida, pela necessidade daquele espírito. Então, não tem tempo estimado. Vamos lá, Blanquinho. Preciso falar sobre o tempo. O tempo entre duas existências corporais, isso chama de período intermissivo, né? De uma consciência é bastante relativo. Realmente varia de pessoa para pessoa, pode variar de 1 ano a 1000 anos. Mas já vou falar já da média. Mas a média, segundo os espíritos amparadores, é de um período aproximadamente de 20 a 30 anos que uma pessoa passa entre duas vidas físicas. Contudo, diante da relatividade do contexto kármico de cada pessoa, esse período pode ser menor ou maior a média deste período intervidas. Eu não achei pouco, 20 a 30 anos, achei pouco ainda, entendeu? Vale ressaltar que a concorrência para reencarnar é muito grande, por isso eu achei pouco. Embora, peraí, a gente estava pensando, a gente está falando de 8 bilhões de pessoas. Poxa, mas, na minha curta existência aqui na Terra, com 60 e poucos anos, eu lembro que do pulo de 90 milhões só aqui no Brasil para 120, 130 milhões. Olha a diferença que é de pessoal reencarnando, né? Então, vamos lá. Mas o que ele fala aqui é uma coisa interessante aqui, ó. É muito grande a concorrência, como foi dito, enquanto aqui no plano físico a população do planeta é aproximadamente de 8 bilhões de indivíduos, a humanidade extrafísica está nessa casa de 20 a 35 bilhões, de consciências, eles chamam de consciência, vamos chamar aqui de espíritos, louquinhos para descerem para cá e darem continuidade ao seu processo de aprendizado em prol do progresso e da evolução de si mesmo. Entendeu? Quando você fala que vai evoluir si mesmo, então você quer realmente reencarnar. Então a concorrência está ficando grande, viu? E aquilo que eu falei,
eu já comentei, já passo para você, seu Veli. Poxa, se a gente olhar aí há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás, cada família, uma família constituía marido e mulher e tinha 5, 6 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Hoje, no máximo, é 2 filhos, olha lá, se não cria um, às vezes nenhum. Então, você vê que a concorrência é grande. A filha é grande e ninguém quer reencarnar. Fala, Silveli. Então, baseado nessa informação que você acabou de falar, e anterior também, será que a reencarnação é só aqui no planeta Terra? Ou a pessoa pode reencarnar em outros planetas, então? Opa, claro, pode sim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Entendeu? É por isso que esse período que você falou, então, de 20 a 30 anos, está coerente, entendeu? Por causa de muitas moradas no caso do meu pai. Você me salvou nessa informação realmente. Está vendo como é importante a gente... Porque quando você pensa na humanidade, é isso mesmo. Agora, se você pensar na humanidade terrestre, a fila está grande, ninguém não quer ter mais filhos. E como é que está vindo essas encarnações? Também estão vindo de outras órbitas também. Né? Ok? Obrigado, minha amiga. Essa foi boa. Fala, Célia. Barbosa. Sim. A gente pode considerar que hoje quem mais contribui para a reencarnação desses espíritos são aquelas famílias que têm, infelizmente, são as que menos condição têm, menos condição assim, de conhecimento, de orientação, e acabam tendo um número grande de filhos. Concordo contigo. Concordo, sim. Então, você fez até me lembrar de um fato, quando eu trabalhava junto com os semeadores, né? Questões físicas, outras coisas, mas eu não trabalho mais. Está até a Márcia aí, que faz parte dos semeadores. Então, a gente ia visitar aqui do lado. Já ouviu falar de Campituba? É a divisa de Campinas com Indaiatuba, que tem ali aqueles bairros mais sofríveis ali, que a Casa de Jesus trabalha muito na entrega de cesta. Campo Belo 1, Campo Belo 2, e outros jardins ali, né? Cidade Singer. E quando eu ia visitar, eu não lembro, então eu só lia os comentários e falei assim, meu Deus, como é que pode? A pessoa não tem condições, né? Está aqui a Casa de Jesus ajudando com cesta básica, a pessoa com 6 filhos. Então, aí eu lembro, claro, em função de estudos, né, que eu estava vendo, eu falei assim, olha, que a gente tem que importar, a gente não pode criticar, não. Porque se não são eles, não tem como reencarnar muitos desses espíritos. Então, é eles que são a salvação para que as reencarnações possam ocorrer. Ah, mas nessa situação, sim, porque são espíritos que necessitam. Não esqueceu que nós estamos em provas e expiações? Muitos têm que fazer expiações. Então acontece, é o mesmo que acontece lá no Nordeste. Aí assim, é um povo ignorante, como é que está com 6 filhos, 5 filhos lá, passando fome, não sei o que. Não, esses espíritos necessitam passar por aquilo. E são eles que estão dando a oportunidade para que haja essas reencarnações. É justamente isso que a Célia comentou agora. Posso tirar outra dúvida? Pode. Você acha provável que dentre esses espíritos que nascem nessas comunidades, que, como você falou, são espíritos que precisam dessa experiência por várias outras questões, pode também ter a iniciação daqueles espíritos que estão iniciando no reino hominal? Sim, claro. Você pode ir, como eu falei, às vezes os espíritos estão ali, se reencarnando ali como provas, e não como expiação, para entrar no seio daquela família e poder ajudar no seu progresso espiritual, ou até material também. Sim, sem dúvida nenhuma. Fala, Dani, ela. Barbosa, mas também tem que considerar que, por exemplo, a gente está pensando no Brasil, mas muçulmano tem muito filho. A China agora voltou a poder liberar ter mais filhos, mas você tem outros países que têm que ainda cultivam ter muitos filhos, né? Então, no Brasil, não, mas em outros países ainda... Bem lembrado. A China, ela retomou esse conceito. Os muçulmanos... E a Índia já ultrapassou a China, né? Sim, a China, os muçulmanos, que é outra religião, que muitos têm ódio das outras religiões, então tem até esses aspectos, né? Correto. Bem, pessoal, deixa eu correr um pouquinho aqui, senão, deixa eu ver. Que ainda tem que falar do karma também. Vamos lá. Até mesmo os que se encontram em baixíssimo grau evolutivo, nós estamos acabando de falar disso aqui, que se encontram em locais degradantes, como o umbral, reencarnam nessa condição
de inferior vibração, perguntar, né? Aí fala, o progresso da consciência é uma necessidade natural. Todos os seres que se encontram na esteira da evolução, até os animais estão evoluindo. Quem não concorda com isso, é melhor tirar a palavra evolução do seu dicionário, né? Tudo na natureza está crescendo, progredindo, transformando sempre. Ou seja, o que ele está falando aqui que é a marcha natural da consciência nossa, né? E como a Silveli falou também de outros planos, então seria uma consciência interdimensional, né? Os desencarnados que se encontram em dimensões pesadas, vamos falar aqui do grosso umbral, né? Assim que nós chamamos, esses desencarnados que estão lá perdidos em seus dramas mentais e emocionais, logo após se equilibrarem um pouco mais, claro, sempre com amparo espiritual, e principalmente quando, pelo menos, despertam daquele estado mental degradante e, consequentemente, com um padrão de energia lamentável, que a gente sabe quem está no umbral, né? São encaminhados para as colônias espirituais para recuperação e reequilíbrio vibracional. E, a depender da necessidade de cada um, são direcionados para iniciar mais um novo processo reencarnatório, certo? Ou seja, na crosta terrestre. E descem para darem continuidade aos seus trabalhos existenciais no plano carnal. Portanto, todos, mesmo aqueles que estão muito mal do lado de lá, né? Como eu falei do umbral agora, reencarnam, certo? Mesmo aqueles que estão em estado muito precários, momentaneamente, perderam a sua forma humanoide, como vemos nos planos mais abismais, como nós falamos aí dos ovoides, né? Então, por causa das suas deformidades psicossomáticas, provocadas pelo seu intenso e longo desequilíbrio emocional, também estão tendo as suas oportunidades. Como fala André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, abre aspas, o espírito não retrograda, mas a forma perispiritual, psicossomática, espiritual, astral, se degrada. Não obstante isso, todos, sem exceção, como filhos do mesmo amor que gera a vida em todo o universo, não são abandonados, estão destinados a vislumbrarem, pelo esforço próprio, obviamente, né, painéis interiores mais harmônicos e felizes. Um Gengis Khan ou um Hitler um dia se tornará um Francisco de Assis. É a marcha evolutiva da natureza, é equânime para todos os seus viajantes espirituais. Fecha aspas. Então, todos têm que crescer, correr e andar. Fala, dona Célia. Não vai falar mais? Célia, quando você quiser falar, você liga o som. Ah, desculpa. Então, com base nessa passagem que você falou do Emmanuel, né? André Luiz. André Luiz. Né? Isso. A gente pode encaixar aquela nossa dúvida do livro Meu Bebê Nasceu... Meu filho nasceu no além. Lembra que falava do ovoide? Sim. E que ele sugeriu que poderia, sim, ter uma regressão, nascer, não voltar a... Bom, mas, Célia, cuidado, é regressão corporal. Corporal. Não do corporal. Com base nisso que você disse agora. Sim, certo. O karma, o qual adquiriram esses seres de vibrações inferiores, ou seja, aqueles que cometeram crimes terríveis na sua estada na Terra, pode ser pago, anulado durante a estada deles em lugares como umbral? Foi questionado isso. Aí a resposta que veio é o seguinte, o plano espiritual atrasado, que é o umbral, né, é apenas de repercussão vibracional de todos os pensamentos, sentimentos e energias desequilibradas, geradas pela consciência quando encarnada no corpo físico. Não é punição ou castigo, é apenas uma repercussão natural desta falta, digamos, de regras vibracional que, por sintonia magnética, lhe atrela a esses planos extrafísicos, mais densos por completa sintonia mesmo.
A palavra umbral vem do latino umbra, que significa sombra, ou tudo que faz sombra. Ou seja, que estão falando que as pessoas que ferraram com muita gente no plano físico, enfim, prejudicaram muitas pessoas, com certeza, até por natural repercussão, serão atraídas por óbvia sintonia magnética das suas auras pesadas para esses ambientes espirituais, desagradáveis. Como fala o famoso ditado espiritualista, né? Semelhante atrai semelhante. Isso é líquido e certo. Aí, digamos aqui, na verdade, essas pessoas colhem os frutos indigestos de sua falta de equilíbrio emocional quando se manifestavam no plano físico, e daí, por simples repercussão vibracional, estaciona por um determinado período nessas dimensões espirituais lamentáveis. Então, não tem jeito, né? Quando a gente fala em umbral, é bom a gente entender isso, né? Ou seja, ali é um estacionamento, vamos chamar dessa maneira, né? Eles necessitam descer a crosta planetária para se reajustarem vibracionalmente, emocionalmente dos seus desajustes kármicos. Assim, o reequilíbrio vibracional de uma consciência se dá principalmente no plano físico, no plano dos nomes e das formas, por causa da necessidade de trabalhar nos nossos problemas internos, sermos testados pela rispidez dos ambientes externos à nossa volta, com suas intempéries naturais e vibratórias de todas as ordens. Por isso, a reencarnação é necessária. Tá? E é realmente na Terra, quando encarnados, que lavamos as nossas roupas sujas, né? Que é onde que a gente quita os nossos débitos concessionais, né? E retornarmos para o plano físico, pelo menos com nossa roupa mais limpa. Entendeu? Lavamos a roupa suja aqui para voltarmos à Terra com roupas mais limpas. É assim que transformamos essa cíclica roda de samsara, né, de reencarnações, e nos livramos principalmente das reencarnações sucessivas e compulsórias. Por isso que a gente é sempre mais conscientizado, mais espiritualizado, para a gente poder voltar, mas voltar de uma forma planejada. Lembra da mãe esqueci o nome do cara lá, que dava guarida lá para o André Luiz? Eu esqueci, agora não lembro. Gúbio, não é Gúbio, não. Vocês lembram lá do filme lá, que a mãe dele vai reencarnar e ela subia aquela rampa? Ali, claro. Era o Aulus. Não, Aulus era... Não, mas tudo bem. Não é esse, não. A mãe, é claro, ele está romantizado, subir na rampa, mas você viu o importante ali, que era uma reencarnação dela que foi planejada, enquanto que muitos de nós vivemos com sucessivas reencarnações compulsórias. Então, quanto mais espiritualizado, mais a chance de a gente poder nos programar. Ou seja, programe-se ou será programado. É sempre assim. Barbosa, é Lísias. Hã? Lísias. Obrigado, Andréa. É isso mesmo. Alguém levantou a mão, não sei quem que é. Érica, Eduardo Góes levantaram a mão. Vamos lá. Barbosa. Falta pouco para a gente terminar. Vamos lá. Não, o livro que a gente comentou na segunda-feira, daquele Reconciliação, ele fala muito sobre ele fala muito sobre essa questão da reencarnação, inclusive da escolha de reencarnação, do planejamento de reencarnação, e a gente pode considerar da forma com que foi passado? Sim, sem dúvida. Você vê que eles tinham conhecimento espiritual, entendeu? Porque ele fala, inclusive, eu achei que... Bom, em 2 dias eu estou quase terminando o livro, porque ele é muito bom. E o que eu vejo é que ele fala muito assim, da questão do suicídio, da questão da culpa, do remorso, do perdão, do amor, da reencarnação compulsória, da reencarnação planejada. Então, eu acho que se encaixou, dá para a gente ter uma noção bem ampla, assim, de como que são esses processos, né? Eu recomendo esse livro aí, provavelmente quem é espírita, né, trabalha em mesa, para ver como é que funciona o centro espírita lá do outro lado.
Tá com 4 ou 5 volumes que tá rodando para as pessoas aí. É aquele tal negócio, né? A consciência também, que a gente tá falando, ó, você está comentando esse livro, você pegou já comigo na segunda-feira. Tá vindo de um para outro, eu tô passando. Só um livro que tá girando. Os outros livros estão parados. Eu sei mais ou menos quem são as pessoas, entendeu? Esse livro você deu para a Neia. Não, eu tô com um outro. Eu tô com 4 volumes, 4 ou 5 volumes. Você não tá falando 2. Eu sei de pessoas que estão com o livro já faz um mês. Ah, tá, entendi. Entendeu? Eu nem sei se ele tá aqui, para pegar no pé. Mas, ó, tô de olho, viu? Tô de olho em você. Eu tô devolvendo um no sábado. Tá. Se alguém quiser. O Eduardo também levantou a mão. Pode falar, Eduardo. Oi, Barbosa. Boa noite. Eu estou acompanhando aqui e estou com o Livro dos Espíritos, né? Então, várias das questões abordadas estão aqui muito claras dentro do Livro dos Espíritos. Tem um capítulo exclusivo sobre a parte de reencarnação, né? Sim. Então, basicamente, está falando sobre que o processo de reencarnação é uma das bases do Espiritismo, né? E que ele serve para o melhoramento progressivo da humanidade. Daí se vai ser compulsória, se não vai, aí depende do mérito e das penas de cada um, né, para ser cumprido e tudo mais. Inclusive cita, se algum espírito de luz, no caso Emmanuel, né, se vem para uma missão de purificação do próprio mundo, ele acaba sendo permitido, né, para que possa ter um melhoramento da humanidade aqui, né. É verdade. Só que, por outro lado, quando a gente vai para as questões das leis morais, a última das leis é a lei da perfeição moral, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos purificando aqui na Terra e nos outros mundos também. Então, independente do processo reencarnatório aqui, material, mas uma vez que a gente passa a não ter a necessidade, pelo menos é o meu entendimento, de um processo reencarnatório aqui material, aqui, a gente passa a ter como um espírito bem-aventurado, como diz o Livro dos Espíritos, que não há mais essa necessidade de reencarnação neste mundo aqui, a gente, mesmo em outros mundos onde a matéria é mais sutil, né, existe ou persiste o processo de purificação até a perfeição plena, né? Então, é importante entender que mesmo que não haja necessidade da reencarnação na Terra, né, o processo não para. Não é porque a gente deixou de ser... estacionou. De ter a necessidade de reencarnação material que a gente chegou na perfeição, né? Ou seja, o processo continua e ele vai... e a gente vai se purificando até não se sabe quando, né? Por isso que eu falei... Isso vem de encontro à lei da perfeição moral. É por isso que eu falei livre-arbítrio relativo, porque nós temos um objetivo, entendeu? Mas vamos lá. O karma que a pessoa adquire em uma vida molda o genoma da pessoa quando ela entra num processo de reencarne para que suas novas características físicas auxiliem de alguma forma em sua evolução. Esse aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque nós já estudamos bem, está nos outros capítulos também. E é claro que o karma que você adquire, ele molda, sim, o genoma. Ok? Porque essa consciência genética aí, ela está ligada às heranças da consciência através do psicossoma, corpo espiritual, astral e perispírito. Ok? Então, o exemplo clássico disso aqui o ato de em uma vida anterior, na seguinte, é o lamentável caso dos suicidas. Como você influencia na vida. O ato que você faz aqui vai influenciar na outra, né? Por exemplo, utilizar o seu livre-arbítrio para detonar seu corpo físico. Por causa deste desequilíbrio, ato emocional e vibracional, essas pessoas acabam reencarnando em corpos de idiotas, totalmente alheios aos sensos racionais normais da vida humana. Então, aqui, por exemplo, a gente nunca pode generalizar. Falei lá atrás que num corpo de idiotia, por exemplo, o espírito que está ali é um espírito evoluído, que são os serenões, que estão se escondendo num corpo dessa aí, porque ele quer estar nessa existência da carne, mas ele não quer alarde, não quer se envolver com isso. E também tem o caso, por exemplo, que é um suicida. Então, isso é até bom para a gente, às vezes, colocar a dualidade, né, um lado e o outro, para a gente também não ficar pré-julgando nada, entendeu?
Só os desígnios de Deus que sabem mesmo o que é, né? Outra coisa que também é interessante, que a gente pode observar também, que as feições de determinada pessoa na vida atual lembram e muito a sua última feição, como, por exemplo, brilho nos olhos, sorriso, olhar e até mesmo conservando algumas características fisionômicas e anatômicas de seu último protótipo humano. Vale ressaltar que o denso é influenciado nos bastidores espirituais pelo mais sutil. Então, o genoma físico é influenciado pelo paragenoma, o genoma extrafísico. Ok? O karma apenas acompanha e regulariza o vai e vem das experiências de cada ser, inclusive em sua estrutura energética de seu paragenoma. Isso, com certeza, responde o porquê de determinada pessoa ter uma maior tendência para desenvolver uma doença congênita específica e outra pessoa não. Uma pessoa pode ter maior facilidade para desenvolver diabetes ou leucemia, por exemplo, né? Até mesmo a ciência humana está subordinada à ciência vibracional dos planos extrafísicos, mais sutis ao plano sensorial. A ciência das esferas, por ser mais sutil, está acima de sua contraparte humana e dita as regras estruturadoras que organizam a consciência de maneira integral, inclusive o duplo do seu genoma físico. Eu falei aqui ciência de esferas, são faixas evolutivas em torno do planeta. A gente fala que tem as esferas, que nem nosso lar está na 7ª esfera, na 7ª faixa vibracional, então tem uma ciência que estuda isso. O professor Hernande Guimarães, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicofísicas, IBPP, conceitua o corpo extrafísico, como a gente fala em corpo extrafísico, é o corpo astral, o corpo psíquico, segundo corpo, ou seja, é o perispírito, tá? Que a gente fala de perispírito. Como MOB, você já deve ter ouvido falar isso, o MOB, Modelo Organizacional Biológico. O que ele está falando? Sendo assim, o corpo físico é uma cópia do corpo extrafísico, e não este cópia do corpo biológico. Isso aí também nós sabemos de cor e salteado, né? Ora, bolas, que estão falando aqui, se o corpo humano está subordinado ao corpo não físico, o genoma também está subordinado aos paragenoma, ou seja, o código de genes espirituais. Por isso foi interessante que a gente estudou isso aí nos DNA lá. Então você vê que uma coisa interliga, sabe? Assuntos contrários, diferentes, estão falando de karma, reencarnações, ligado lá ao DNA. Acima de tudo isso, o amor de Deus regularizando esses genomas universais. Vamos lá. Falar um pouquinho agora do conceito original hindu da palavra karma. Estou entrando no karma, tá? Temos aí, passou uns 3 minutinhos, mas é rapidinho, porque não tem muita coisa aqui não. Não vou entrar direto no karma. Eu quero trazer assuntos novos, diferentes, né? Para a gente poder estudar, raciocinar. O conceito original hindu da palavra karma, né? Nada tem a ver com o conceito distorcido que a palavra ganhou no Ocidente. Simbolizando sempre o quê que a gente pensa quando fala em karma? Castigo ou algo negativo, certo? E não é isso. Por exemplo, eu não passei naquele concurso, só pode ser meu karma. Não é assim que o pessoal fala? Minha namorada me traiu, é karma. Eu mato de ajudar os outros, só ganho pontapé. Até quando eu vou arrastar esse karma? Olha as coisas aí como tá. Sendo assim, o conceito original da palavra karma ganhou uma conotação distorcida. A palavra karma, do sânscrito, significa apenas, atenção pessoal, ação. Mas não é ação e reação? A reação está embutida na própria ação. Ela não gera, né? Toda ação gera uma reação, então ela já está embutida. Então, o karma, estudantes, ele é apenas ação, tá? Ou seja, qualquer ação trata-se de um karma. A reação é automática. Por exemplo, estou aqui, estava com um copo d'água, está aqui. Se eu pegar esse copo d'água, despejar aqui sobre o meu teclado, meu computador aqui, ele vai cair, vai danificar, por causa da lei da gravidade que vai receber, e, consequentemente, vem a reação. Vou perder o equipamento, né? Então, outro exemplo, que nós estamos estudando agora, é uma ação.
Não é uma ação que nós estamos fazendo aqui? Ou seja, é um karma. A repercussão dele, a sua reação automática e natural. Então, o que vai repercutir isso aqui é reação. Ou seja, faz parte do karma. Portanto, o que ele quer dizer com isso aqui? Que o karma, ele não é positivo nem negativo. É apenas ação. É neutra, como a energia. Você pode usar a energia para o bem ou para o mal. A mesma coisa. Então, é outra conotação do karma, viu, gente? Para a gente fazer. Eu achei interessantíssimo isso aqui. E é para a gente realmente parar e olhar, a lógica é essa mesmo, né? O que vai lhe moldar qualidade é aquilo que pensamos, sentimos e fazemos com as nossas ações. E isso sim é que vai influenciar suas repercussões e os efeitos subsequentes. Certo? Segundo as tradições espirituais da Índia, o maior objetivo de qualquer ser é escapar dos efeitos do karma passado e impedir a produção de novos karmas. Quando uma consciência alcança esse estado, ele se liberta da dualidade humana e se torna liberto da roda reencarnatória compulsória, tá? A sucessiva você não vai escapar, mas você se torna liberto da roda reencarnatória compulsória. Portanto, que as nossas ações só possam provocar efeitos recheados de paz e luz em nós e principalmente ao redor de nós também, ok? E a gente sempre questiona uma coisa, vou falar aqui, de onde eu vim? Para onde eu vou? Bom, primeira coisa, de onde eu vim? A gente já veio, né? Então, nada poderá alterar esse fato, ok? Para onde vai dependerá do que nós realizarmos agora. Logo, mais importante é o que você está fazendo no aqui e agora. É nisso que a gente deveria estar investigando. Ok? Aí eu peguei uma frase aqui de Ramatiz, muito legal. Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É a roda lá de Sansara. E sabe de quem é essa frase? Allan Kardec. E eu peguei uma aqui do Essa de Queiroz, que fala assim, ó, há corpos de agora com alma de outrora. Corpo é vestido, alma é pessoa. Aí uma da sabedoria antiga do Egito, hermetista, diz o seguinte, a alma enverga o vestido para descer e descarta para subir. Gente, de karma só tinha isso para passar, porque como, assim, agora se você for estudar, então agora a gente vai ter que pensar duas vezes. Pô, peraí, já lá dos ensinamentos milenários, o karma é ação, né? Porque a reação está embutida. E a gente às vezes fica se perdendo assim, meu karma, eu faço assim, isso aqui é para que eu possa realmente me libertar, pagar pelos meus problemas, pelos meus pecados. E não quis entrar nesses detalhes, não. Eu sei que vocês estudaram, eu sei que tem gente, eu sei que tem gente que mostrou para mim artigo que estava estudando sobre karma. Então, se quiser passar depois, beleza. Opa, 8 minutos passando e estou aqui terminando. Valeu, gente? Valeu. É um karma. Valeu muito. Valeu, Breno Barbosa. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Barbosa. Boa noite a todos.